Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu irei dar continuidade ao nosso projeto de livros políticos para 2021. Na semana passada, no sábado passado, melhor dizendo, eu conversei com vocês acerca do início desse livro chamado Além da Democracia, de dois autores holandeses, do Frank Carsten e do Carol Beckman. E dando continuidade ao projeto de leitura desse livro, que irá durar todo o mês de fevereiro, hoje eu irei apresentar a vocês a introdução e o primeiro capítulo onde os autores apresentam os 13 mitos acerca da democracia. Então fica a recomendação, claro, se você é novo aqui no canal, por favor, inscreva-se, ative o sino para receber as notificações, deixa o seu like, comente e compartilha para que mais pessoas possam conhecer os livros e etc. E claro, se você tem interesse em conhecer um pouco mais dessa obra, recomendo antes de tudo ver o primeiro vídeo, o vídeo que foi postado e publicado aqui na semana passada. Só lembrando também, vou deixar aqui na descrição para lembrar todos os 12 livros políticos que serão lidos e resenhados nessas aulas livres que irão ao ar todo sábado aqui no Livros e etc. Avisos paroquiais finalmente compartilhados e dados, como eu sempre gosto de fazer aqui no início dos nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui essa nossa aula livre de hoje. Dando continuidade à análise do livro Além da Democracia, do Carsten e do Beckman. Só lembrando a todos vocês, meus queridos e estimados alunos, o livro em PDF, de maneira gratuita a todos, está disponível aqui na descrição desse vídeo e na plataforma, caso vocês tenham interesse. Por melhor e mais proveitosa que possa ser a minha explanação, a minha aula, eu sempre faço a recomendação para que os alunos, se possível e na medida do possível, cortejem a obra literária ao mesmo tempo em que assistem às minhas aulas. Alguns minutos atrás nós falávamos acerca e a respeito da apresentação à edição brasileira feita pelo Fiore Chioca e convidei, claro, vocês também a darem uma lida no prefácio dos próprios autores. Agora, dando continuidade, nós iremos ver a introdução brevíssima dos próprios autores e, em consequente, eu irei dar início ao primeiro capítulo chamado Os Mitos da Democracia, onde os autores nos convidam a refletir acerca de 13 mitos que eles pontuaram a respeito da crítica que eles fazem à democracia. Só lembrando aqui que nas aulas a seguir nós iremos analisar, claro, o capítulo 2 e o capítulo 3. O capítulo 2 ele vai falar a respeito da decadência da democracia e no capítulo 3, para encerrar essa nossa aula aqui de hoje, ou melhor dizendo, essa nossa aula a respeito do livro Além da Democracia, eles propõem uma solução para a democracia. Mas nessa introdução, chamada Democracia, o Último Tabu, os autores iniciam com uma reflexão que eu compartilho com vocês de forma integral e na totalidade e peço que vocês ouçam com atenção porque é justamente a partir dela que eu vou discorrer e conversar com vocês acerca dessa introdução. Abre aspas. Se houver algum mal do qual a democracia está sofrendo hoje, este só poderá ser curado com mais democracia. Essa crítica que os autores fazem é justamente aquelas pessoas que falam, a democracia ela não é perfeita, ela é o menos pior, mas vamos resolvê-la apenas ampliando a democracia. O que, se vocês forem parar para analisar, de um ponto de vista muito lógico, não faz sentido nenhum. Se a própria democracia em si traz problemas, você aplicar mais democracia irá trazer outros tantos problemas. Esse é o ponto central que os autores gostam de focar, vez ou outra, quando se fala em democracia, e acaba, de certa forma, por limitar o debate. Só lembrando, os autores fazem referências sempre que possível ao Hans Hermann Hoppe, e aqui eu já quero pontuar, existem 2 livros do Hoppe sobre esse assunto específico, um chamado Democracia, o Deus que falhou, e um outro chamado O que deve ser feito, que eu faço aqui já de antemão a recomendação mais do que salutar para que aqueles interessados em se aprofundarem nesse tema a respeito da crítica da democracia conhecer essas 2 obras. Então notem que se a democracia é ruim, como afirmam e como tem coragem de afirmar algumas pessoas, alguns políticos, alguns intelectuais, como é que você vai resolver o problema da democracia com mais democracia? É aquela mesma ideia que eu até fiz a anotação aqui, né? Que o remédio sugerido por algumas pessoas é o próprio veneno que causa a doença. Então é um argumento lógico que eu acredito ser muito bem embasado pelos autores aqui e que eu tendo a concordar em certa medida, né? Se a democracia é a própria doença, como você vai curar essa doença aplicando e aumentando as doses ainda mais. Além disso, é necessário pontuar que a democracia envolve várias personas, várias personalidades, várias pessoas, vários indivíduos e vários grupos. Entre eles, os mais, de maneira muito resumida e bem condensada, nós temos eleitores que votam nos políticos, políticos que fazem parte de partidos, partidos e políticos esses que juntos definem os gastos da
nação e automaticamente acabamos retornando para os eleitores. E notem que em cada grau dessa persona que faz parte ou que fazem parte da democracia, existem problemas a serem resolvidos, tanto na ordem dos eleitores, que acabam por não escolhendo os melhores representantes, tanto por parte dos próprios políticos em si, por não serem pessoas preocupadas e de fato interessadas em melhorar a condição de vida das pessoas que compõem aquela nação, como os próprios partidos políticos também têm seus interesses muitas das vezes escusos. Os gastos de um regime democrático, ele sempre tende a crescer e a aumentar em demasia, como os próprios autores irão demonstrar no capítulo 1, e eu vou conversar com vocês a respeito dos mitos da democracia. Ou seja, notem que esse Estado democrático de direito, uma palavra essa inclusive muito bonita, né? Ele acaba fazendo com que exista-se e crie-se um excesso de burocracia, pois a vida precisa ser controlada pelo Estado democrático, e uma falta de zelo pela própria condição da vida, pela própria condução da vida em sociedade, visto que na democracia, por mais que possa se parecer, as consequências do regime democrático não são aplicadas a todos de maneira igual, de maneira igualitária, de maneira equitativa. Sobre isso, os próprios autores trazem uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês, quando eles afirmam que, abre aspas, não é exagero afirmar que a democracia se tornou uma religião moderna e secular, na medida de que criticar e simplesmente se posicionar publicamente acerca da democracia já traz a você, a pessoa que tem essa coragem, um certo problema, né, e uma certa visão negativa por parte das pessoas que estão ao seu redor. É justamente sobre essa questão de fé que os autores gostam muito de focar. Inclusive eles chamam a democracia como a maior religião, inclusive maior que todas as religiões, por exemplo, o cristianismo, o islamismo, o protestantismo e outras tantas religiões que existem em nosso mundo. Quando eles afirmam o seguinte, né? Abre aspas. Embora a crise da democracia seja amplamente reconhecida, não há virtualmente nenhuma crítica ao próprio sistema democrático. Não há praticamente ninguém que culpa a democracia pelos problemas que estamos enfrentando. Invariavelmente, os líderes políticos, sejam de esquerda, direita ou de centro, prometem resolver os nossos problemas com mais democracia, não menos. Eles prometem que vão ouvir as pessoas e colocar o interesse público acima dos interesses privados. Eles prometem reduzir a burocracia, se tornar mais transparentes, prestar melhores serviços, fazer o sistema funcionar novamente. Mas eles nunca questionam a legitimidade do próprio sistema democrático. E por que os políticos em si não questionam a própria legitimidade do sistema democrático? Porque eles só existem, eles só subsistem por conta do próprio sistema democrático a qual eles estão inseridos. Inclusive, esse é um dos mitos que vai ser abordado, que será abordado pelo autor mais adiante. E aí os autores convidam nós, leitores, e eu convido vocês, meus queridos e estimados alunos, a fazer essa experiência. Experimente conversar com algumas pessoas sobre política ou estar conversando em um determinado ambiente sobre política e se levante contra a democracia. Aí talvez você perceberá como olhares fustigantes contra você será impetrado pelas pessoas que estão ao seu redor, justamente porque você se levantou contra o sistema democrático. Então, notem, é basicamente, e essa analogia que os autores fazem, eu acredito ela ser muito, muito simplória, mas fácil de entender justamente nesse sentido, de que a democracia é certamente uma religião que tem a maior, digamos assim, crença do mundo e a maior quantidade de pessoas fidedignas e pessoas que compartilham dessa fé, no caso a fé da democracia. Quer ver que isso é tão verdade quando você observa que até mesmo os países ditadores utilizam-se da palavra democracia no seu nome. Quer ver um exemplo? A própria Coreia do Norte. República Popular Democrática da Coreia. Esse não é só o único exemplo, não. Existem outros exemplos. Alguns já deixaram de utilizar esse nome com o passar do tempo, mas a palavra democracia ela é tão endeusada, ela é tão contemplada de maneira positiva pelas pessoas, que mesmo que aqueles países não tenham nada de democrático, pelo contrário, seja uma ditadura, até mesmo as próprias ditaduras se usam justamente da palavra democracia, né? Porque se vocês forem observar, o nome por si só já traz essa imagem. Não, nós somos a favor do povo. Não, nós queremos cuidar da população. Nós queremos cuidar da nação. Queremos cuidar dos leitores. A ideia aqui é o prol do bem comum. Mas isso só fica no nome. Então notem que a palavra democracia tem esse caráter quase que santificador e quase que praticamente religioso. Tal como os próprios autores afirmam aqui no seu livro, né? E isso, claro, é conectado com o fato de que, com a queda da monarquia,
precisou-se erigir algo para ocupar o espaço dos monarcas, que eram, de certa forma, tinham um poder quase que divino, mas aqui é válido abrir um parênteses aqui, que talvez muitas pessoas não conheçam essa outra visão. Não é que os monarcas podiam fazer qualquer coisa, eles deviam prestações ao poder religioso. É justamente quando os monarcas decidem romper com o poder religioso é que inicia-se o que nós conhecemos hoje como as monarquias absolutistas. Mas com a monarquia ocupando o espaço da religião, né, e aí logo depois vieram, claro, o surgimento das democracias modernas, tal como nós conhecemos hoje, notem que a religião foi substituída por quem? Pela democracia, pelo próprio Estado. Tanto é que é muito comum, isso em várias famílias, a minha não é diferente, né? E talvez vocês também vão concordar comigo, com aqueles familiares que falam, não, por que você não faz um concurso público para entrar no Estado e ter uma vida confortável? Então vocês notem como participar da vida democrática e se prostrar diante desse novo Deus, né? O Deus da democracia pode trazer a você algumas benesses que muitas pessoas não ignoram, que tem prejuízos à própria vida em sociedade, tal como os autores irão comentar mais adiante. Eles falam aqui na página 21, e permitam-me ler, e eu já estou concluindo aqui a introdução para a gente poder, de fato, adentrar no primeiro capítulo, abre aspas. Essa crença num Deus da democracia está intimamente ligada ao culto do Estado Nacional Democrático, que surgiu no decorrer do século XIX, ou seja, após a queda das monarquias religiosas e surgimento das monarquias absolutistas. No culto do Estado Nacional Democrático, que surgiu no decorrer do século XIX. Deus e a Igreja foram substituídos pelo Estado como santo padre da sociedade. As eleições democráticas são um ritual pelo qual rezamos ao Estado por emprego, habitação, saúde, segurança, educação. Nós temos fé absoluta neste Estado democrático. Nós acreditamos que ele, e aqui os autores, claro, eles cometem aqui de certa forma uma heresia em colocar ele e o Estado em maiúsculo, tal como nós fazemos, por exemplo, ao se referir a Deus, mas eles fazem isso aqui proposital, porque as pessoas tiraram Deus da sua posição divina e colocaram o Estado no lugar. Que ele o Estado, pode cuidar de tudo. Ele é o recompensador, o juiz, o onisciente, o todo-poderoso. Nós ainda esperamos que ele resolva todos os nossos problemas pessoais e sociais. Mesmo sendo um cristão convicto, católico, apostólico, romano, é impossível não concordar com essa analogia que os autores fazem acerca da democracia e da fé democrática. Assim, eu sei que para algumas pessoas talvez pode soar um pouco radical, mas os próprios autores, nos capítulos a seguir, irão justamente trazer fatos mais embasados e mais solidificados acerca justamente da crítica que eles fazem a respeito da democracia. Uma outra coisa que poucas pessoas atentam é que justamente a questão da democracia igual a coletivismo. Muitas pessoas ignoram, ou pelo menos não compreendem dessa forma, ou pelo menos recebem essa informação tendo como base, por exemplo, os próprios meios de comunicação, de que a democracia é livre, as pessoas podem fazer o que quiser. Não é bem assim. Na ótica dos autores do Carson e do Beckman, democracia é igual a coletivismo. E eles explicam isso logo no início aqui da introdução do seu livro, quando eles afirmam o seguinte, né? No entanto, abre aspas, isto é precisamente o que faremos neste livro, falar contra o Deus da democracia, especialmente a democracia parlamentar nacional. O modelo de tomada de decisão democrática é útil em alguns contextos, em pequenas comunidades ou em associações. Então notem que os autores aqui não criticam todo o regime democrático. Eles partem de um pressuposto de que a democracia pode vir a funcionar certamente em pequenos espaços, mas não em nações e tampouco no mundo globalizado como um todo, tal como nós compreendemos hoje. Mas uma democracia parlamentar nacional, sistema de quase todos os países ocidentais, tem muito mais desvantagens do que vantagens. A democracia parlamentar, nós argumentamos, os autores, né? É injusta, leva à burocracia e à estagnação, compromete a independência, a liberdade e o empreendedorismo e, inevitavelmente, leva ao antagonismo, intromissão, letargia e gastos descontrolados. E não apenas porque certos políticos falham em seu trabalho, ou porque o partido errado é o responsável, mas porque é assim que funciona o sistema. Qual o sistema? O sistema democrático, que na ótica dos autores é um sistema coletivista. Eles inclusive fazem uma comparação com o socialismo. É como se fosse um socialismo um socialismo da porta dos fundos, um socialismo ao avesso. Porque se vocês forem observar a democracia e o regime democrático, não se preocupa tão somente com as grandes escolhas que envolvem determinada nação, determinada comunidade, mas também as pequenas.
e que na ótica dos autores, como sendo defensores da escola austríaca de economia, por exemplo, e tendo um pensamento muito mais próximo do liberalismo clássico, nas pequenas escolhas, principalmente essas, são as pessoas que deveriam fazê-la. E, claro, arcar com as consequências das suas ações. Só lembrando, tá, gente? Isso aqui é só a introdução. Mais adiante, quando eu for abordar os 13 mitos da democracia, os autores vão dar mais detalhes a respeito desses pontos que eles apresentaram aqui na introdução. E acredito eu que eu posso concluir finalmente a introdução e dar início, de fato, à análise do primeiro capítulo chamado Os Mitos da Democracia. São 13 mitos que eu irei discorrer aqui de forma breve, até porque, mais uma vez, sempre faço a recomendação para que, na medida do possível, todos tenham acesso. Afinal de contas, essa obra está disponível gratuitamente em PDF, caso vocês não tenham interesse de adquiri-la na forma física. Eu sempre sou um pouco suspeito para falar sobre essa questão de livros físicos e livros digitais, porque eu tenho uma paixão ou um amor, de certa forma, pelas duas formas de leitura, mas sempre que possível eu dou preferência à leitura no livro físico, tal como vocês podem ver aqui nessa nossa aula de hoje. Bom, sem mais delongas, podemos finalmente concluir essa introdução, adentrar no primeiro capítulo do livro Além da Democracia, do Carson e do Beckman, onde eu irei conversar com vocês sobre os 13 mitos contra a democracia. Mito número 1. Todo voto conta. Será que é verdade que todo voto tem o mesmo valor no regime democrático? Afinal de contas, é isso que nos faz o que nos apresenta, melhor dizendo, os políticos, especialmente nas propagandas políticas. Mas notem que, num país, por exemplo, de dimensões continentais, tal como o Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, pouco mais de 100 milhões de eleitores, seu voto é apenas um na maré e nesse oceano de outros tantos eleitores que participam do sistema democrático. Além disso, essa ideia de que todo o voto contra ignora que o voto que você concede a um político não é uma decisão específica, mas sim uma decisão geral, pois no sistema democrático a qual nós vivemos, democracia indireta, você não escolhe ou você não vota em pautas específicas, você vota em uma pessoa que vai votar em pautas específicas que irão influenciar diretamente a sua própria vida, né? Porque no fundo, observem que o voto no sistema democrático, tal como nós temos hoje, por exemplo, em nosso país, ele é nada mais do que uma tomada de responsabilidade, ou seja, os políticos e os partidos, claro, afinal de contas existe todo esse jogo aí de interesses, afirmo isso também com convicção, pois um político, muitas das vezes, por mais que ele queira seguir um direcionamento em determinada votação, muitas das vezes eles são subalternos à própria decisão do partido. Então eles precisam, ou seja, entre aspas, né, trair seus próprios eleitores, às vezes trair seus próprios princípios para dançar a música que o partido decide, ou que a liderança do partido decide, que os políticos sigam. Isso aqui é só questão de bastidores de política, os autores não abordam isso necessariamente, mas eu trago essa reflexão a vocês com um certo conhecimento de causa, por atualmente trabalhar muito próximo a um político em Brasília e já ter percebido esse acontecimento, essa situação em que muitas das vezes esse político a qual eu trabalho ou presto serviços, ele quer votar de alguma forma, mas o partido diz que ele tem que votar de outra e é um jogo de interesses e muitas das vezes isso acontece praticamente todo dia. Em nosso país, o sistema democrático, de certa forma, ele acaba por incentivar ou acaba, de certa forma, por dar sustentação a esse tipo de comportamento. Afinal de contas, você vota no político, mas o político pertence a um partido. Além disso, muitas das vezes você vota num determinado sujeito e ele segue um caminho distinto daquele que você acreditava que era o correto, ou seja, gera-se uma discordância. E o sistema democrático em si, alguns países inclusive já adotaram o que eles chamam de recall system, né, que é um sistema de retorno, ou tipo, por exemplo, você votou num político, ele não cumpriu a promessa, você vai lá e tira ele e coloca o outro no lugar. Mas no nosso sistema democrático brasileiro não existe nada parecido com isso. Inclusive, eu acho muito interessante se nós adotássemos algo parecido com isso no sistema político brasileiro. Por exemplo, imaginemos um político, ele tem que deixar claro num documento oficializado em cartório o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, e caso ele desvie daquele caminho, ele perdesse o mandato concedido a ele pelos eleitores. Mas, infelizmente, isso não acontece em nosso país. Então, na medida do possível, todo voto conta é uma mentira, é um mito da democracia que políticos, partidos e a própria justiça eleitoral, isso acontece muito em nosso país, levantam justamente essa bandeira. Não, vá votar, seu voto é importante, se você não for votar, alguém vai decidir por você. Mas vamos sair um pouco da sociologia, da filosofia e da política, vamos para a matemática, vamos para a estatística, pois ela está solidificada e basilada apenas em números,
em dados estatísticos, não preocupados, por exemplo, de forma alguma com sentimentos e com emoção. Sobre essa questão matemática do voto, os autores falam o seguinte, aí sim eu concluo já o nosso primeiro mito. Abre aspas. O voto é a ilusão da influência em troca da perda de liberdade. Né? Quando você vota, você perde a sua liberdade de decidir sobre a sua própria vida e concede essa decisão a um terceiro, no caso a um político, às vezes a um quarto, quinto, sexto, a depender da situação. E aí os autores continuam. Quando João ou Maria comparecem às urnas, eles pensam que estão influenciando a direção que o país está tomando. E numa medida muito pequena é verdade. Ao mesmo tempo, 99,9999% dos eleitores decidem sobre a direção que as vidas de João e Maria devem seguir. Dessa forma, eles perdem muito mais do controle sobre suas vidas do que ganham em influência sobre a vida dos outros. Eles teriam muito mais influência se eles pudessem simplesmente fazer suas próprias escolhas, por exemplo, se eles pudessem decidir por si mesmos, em que eles gastam o seu dinheiro sem terem de entregar metade de seus rendimentos ao governo através de vários impostos. Ou, para dar outro exemplo, no nosso sistema democrático, as pessoas têm pouco controle direto sobre a educação de seus filhos. Essa questão da educação, permita-me interromper aqui a leitura dessa passagem, é uma questão muito preocupada, que os autores se preocupam muito em abordar em praticamente todos os mitos, vão voltar para esse tema da educação, que me parece ser muito caro a eles. E aí eles continuam. Se elas querem mudar as práticas de ensino e querem ter mais influência do que apenas através das urnas, elas devem aderir ou iniciar um grupo de lobby ou apresentar petições aos políticos ou organizar protestos em frente às sedes do governo. Existem organizações do país que tentam influenciar a política educacional desta forma. Consomem muito tempo e energia e praticamente não têm efeito. Seria infinitamente mais simples e mais eficiente ao Estado se não interferisse na educação e os professores, pais e alunos pudessem fazer suas próprias escolhas, tanto individualmente como em conjunto. Então notem que, se todo voto contra, por que os sindicatos, por que os lobistas, por que as pessoas se organizam em grupos para irem contra justamente a votação daquele político que foi votado por muitos daqueles que ali estão na frente desses órgãos democráticos para reclamar. Então notem que não é verdade que todo voto conta, ainda mais no sistema democrático, onde nós sabemos também, os autores vão falar sobre isso nos mitos adiante, mas trazendo para a realidade do nosso país, onde existe de maneira muito, muito escancarada, a olhos nus, que todos conseguem perceber, uma compra de votos, uma corrupção do próprio sistema democrático. Então, o que é pior ainda do que acreditar que todo voto conta é ir justamente contra esse pensamento, ou defender esse pensamento, melhor dizendo, pois se todo voto conta e se existe uma importância do voto, quando algo de errado acontece, ou quando algo de errado é aplicado, por exemplo, num sistema democrático, as pessoas que participaram meio que ficam sem saber como fugir dessa situação. É aquela clássica ideia lá da síndrome de Estocolmo, né? Quer dizer, o sujeito é abusado, né, pelo criminoso, e ao mesmo tempo ele mesmo, de certa forma, ele concordou com o abuso, tal como, por exemplo, acontece hoje no sistema democrático, em que nós concedemos a nossa pequeníssima liberdade para que um terceiro, quarto e quinto comande a nossa vida. Então, de forma alguma, todo voto conta na democracia. Pelo contrário, alguns votos valem mais do que outros, e que você sacrificar a decisão da sua própria vida pessoal na esperança de que um terceiro, quarto, quinto pense ou tenha zelo com sua própria vida, com a vida da comunidade, com a educação do seu próprio filho, é um erro, um ledo engano, como dizem os próprios autores. E assim, caminham para o mito 2, chamado As pessoas governam em uma democracia. Esse ponto é fantástico. Aqui é válido já deixar algo que talvez eu tenha comentado na primeira parte da nossa aula, mas se eu não tiver comentado, eu quero fazer logo esse comentário. Você ser contra a democracia não lhe coloca de forma alguma a favor de uma ditadura. É necessário deixar isso aqui claro. Os autores vão explicar isso mais adiante, mas eu já quero pontuar isso aqui para que vocês compreendam justamente a tônica pela qual os autores vão seguir aqui na sua obra. Se as pessoas governam a democracia, isso é um mito, o segundo mito que os autores nos trazem aqui, necessário, antes de mais nada, fazermos o seguinte questionamento. Esta é a ideia básica da democracia. É o que a democracia significa, literalmente, o governo pelo povo. Mas será que as pessoas realmente governam em uma democracia? Antes de mais nada, precisamos compreender o seguinte: não existe povo. O que existe são milhões de pessoas que, em conjunto, são chamadas de povo. O que existe, na verdade, são milhões e milhões de indivíduos que pensam e que têm opiniões diferentes sobre os mais variados assuntos. Não dizer que a democracia, como afirmam alguns políticos na tribuna de várias casas parlamentares,
em nossos mais de 5 mil municípios. Não, é o povo que decidiu. Não, cara, pala, não foi o povo. Né? Através da democracia indireta, onde um indivíduo escolhe o seu representante, foi assim que aconteceu. Não foi uma decisão individual. Afinal de contas, seria muito difícil, é óbvio, inclusive os próprios autores vão falar sobre isso. Por quê? No regime democrático, quem vence, ou os políticos que foram votados por determinado grupo vence, tudo bem, você está do lado do vencedor, você pelo menos espera que aquele político que lhe representa vai colocar em pauta aquelas ideias que você acredita serem as melhores para o desenvolvimento da sociedade. Mas a pergunta que os autores fazem é: e os perdedores? E aquelas pessoas que não tiveram seus representantes políticos sendo escolhidos através do sistema democrático? Quem perde no sistema democrático não tem muita coisa a fazer, a não ser simplesmente aceitar. Pode-se até fazer protestos, reclamar, reunir certos grupos de pessoas e ir até a porta, por exemplo, de um congresso, de uma assembleia, de uma Câmara Municipal de Vereadores, mas no fundo, a decisão vai caber a tão somente àqueles que foram eleitos. E isso é muito ruim para o próprio desenvolvimento da sociedade, os autores vão falar sobre isso mais adiante, porque vamos falar sobre marcas aqui, sobre empresas. Você não pode falar, por exemplo, que o povo escolheu a Microsoft. Você não pode falar que o povo escolheu a Coca-Cola, não. Algumas pessoas escolheram a Microsoft, algumas pessoas escolheram a Apple e algumas pessoas escolheram, por exemplo, o Linux. Da mesma forma, isso pode ser aplicado na questão da bebida, de refrigerante. Algumas pessoas escolheram a Coca-Cola, outras a Pepsi e outro o Guaraná Antártico, a Tubaína Jesus. O ponto é, esse mesmo ponto, essa mesma questão, trazida pelos autores, devem ser aplicados à democracia, no sentido de que não existe essa escolha do povo. Isso não faz sentido nenhum, porque justamente é algo virulento e acaba tão somente a prejudicar e a minar o próprio desenvolvimento da vida em sociedade, na medida que na democracia direta é você que escolhe aquilo que você quer para você mesmo e você é responsável pelas consequências de suas próprias ações. Na democracia indireta, que é o que nós temos no sistema democrático, por exemplo, em nosso país, você escolhe uma outra pessoa que vai decidir por você, e às vezes essa pessoa é influenciada por quartos, quintos, sextos, sétimos e outras pessoas, tal como eu falei alguns minutos atrás, no tocante aos partidos políticos. E alguns argumentam algo parecido com isso. Não, mas essa ideia de democracia direta não funciona porque seria impossível referendos para decidir cada questão da vida em sociedade. Bom, graças ao advento da tecnologia, hoje, nós temos sim a possibilidade de abrir qualquer página na internet com referendos e, claro, dada a segurança contra hackers e contra invasores e tudo mais, mas é possível sim dividir o poder, entre aspas, político com a população. Esse é um argumento que muitos políticos usam justamente, não, mas seria impossível fazer referendos. Um outro argumento que os políticos usam é que as pessoas não têm capacidade para decidir sobre algumas pautas. Então, peraí. O político, os autores falam sobre isso, os políticos saem da sociedade. Quer dizer, a sociedade que elegeu o político não tem capacidade de decidir sobre sua própria vida, mas aquele político que foi escolhido pela sociedade tem. Então notem aí que existe uma paralaxe cognitiva aí, existe uma disfunção aí no cérebro de algumas pessoas que afirmam, que fazem esse tipo de afirmação. Se o político é produto da sociedade, por que é que ele tem capacidade de decidir sobre algumas pautas e as pessoas que também fazem parte dessa mesma sociedade, que elegeram aquele determinado político, não teriam capacidade de fazê-lo? Um exemplo muito claro e que me vem à mente durante essa breve explanação é a questão do armamento, ou do desarmamento, como algumas pessoas gostam de utilizar-se desse termo. De maneira muito breve e sucinta, há alguns anos atrás, há mais de uma década atrás, a sociedade brasileira se reuniu, né, através de um referendo para decidir a respeito da posse, porte e venda de armas de fogo. E o armamento, a questão dessa votação do armamento, inclusive isso é público e notório, qualquer pessoa que pesquise 5, 10 minutos no Google vai descobrir sobre isso, apesar do lobby pesado dos políticos que diziam, que afirmavam, a maior parte deles, que a população brasileira iria ser contra, que ela não tinha capacidade de ter armas de fogo e tudo mais, ou que não poderiam simplesmente comprar armas de fogo, a população dá a resposta justamente contrária no plebiscito, no referendo, perdão. E o que foi que os políticos fizeram? Simplesmente ignoraram a votação expressiva da maior parte dos brasileiros e passaram por cima. Então notem que desconfie muito desses políticos que falam, não, vamos fazer um referendo e tal, porque muitas das vezes, mesmo que seja feito um referendo ou um plebiscito, se os políticos decidirem que isso vai ser contra eles, eles podem facilmente mudar de ideia. Tanto é verdade que, se vocês forem observar, as restrições para posse e porte de arma de fogo em nosso país, elas são severas e estritíssimas para a maior parte das pessoas. Todavia, existe uma exceção
alguns cargos, entre eles os políticos. Os próprios políticos, advogados, magistrados e algumas outras parcelas de pessoas que compõem justamente a máquina pública, ou seja, o Estado Democrático de Direito, têm mais direitos do que outras pessoas, do que os cidadãos, do que, botar aqui bem entre aspas, o povo. Então percebam aí que existe uma contradição. Quer dizer, o mesmo político que votou, né, para que você não tivesse direito a comprar uma arma de fogo para defender a sua propriedade, a sua família, o seu comércio, ao contrário, os políticos foram lá e votaram para que você não tivesse, mas que ele, como uma pessoa que faz parte do Estado, ele tem esse direito. Então notem que existe uma certa indiciocracia aí nesse pensamento político e que muitas das vezes as pessoas não atentam. É justamente isso que os autores, o Carson e o Beckman, nos convidam a fazer nesse mito 2 chamado As Pessoas Governam a Democracia. Será que são as pessoas mesmo? Eu acredito, parto de um princípio, que não são as pessoas. São os lobistas, são os sindicatos, são os partidos políticos, são as grandes empresas, os conglomerados de mídia que, de certa forma, acabam por influenciando as decisões dos políticos. Então, você vota numa pessoa para lhe representar e ela acaba sendo guiada por outras mãos, ou seja, por terceiros, quartos, quintos, sextos, tal como eu falei alguns minutos atrás, e sempre que possível fazer essa mesma referência para que assim vocês compreendam melhor. Quer ver um outro exemplo claro no Brasil? O que foi senão o mensalão e o petrolão, senão isso? A compra de parlamentares para que eles votassem pautas a favor de determinadas empresas. Então notem, é isso que acontece no sistema democrático, é isso que pode vir a acontecer. Não quero com isso de forma alguma afirmar que todos os políticos, que todas as pessoas que estão na política são corruptas, de forma alguma. Eu mesmo fui um candidato, pleiteei um cargo na Câmara Municipal aqui da minha cidade e não tenho de forma alguma um interesse de ser uma dessas pessoas. Mas o ponto é, o sistema democrático em si acaba por incentivar e acaba por, de certa forma, servir como mérito para que essas pessoas se locupletem da máquina estatal para fazer valer seus próprios interesses. Quer ver um outro ponto também? Aqui eu concluo esse segundo mito. As próprias leis eleitorais, que cada vez mais são criadas de forma confusa e de cada vez mais de formas a custarem mais àquele cidadão que queira participar do pleito eleitoral. Digo também isso com conhecimento de causa por ter enfrentado uma burocracia quase que infernal, justamente para ser simplesmente um candidato. E digo mais, quando você vai contra o sistema, por exemplo, no sentido assim como eu, mais uma vez, um exemplo pessoal, eu não utilizei um centavo do dinheiro público na minha campanha, foi dinheiro meu e dinheiro de doação de amigos. A burocracia, para mim, foi muito maior do que se eu tivesse aceito simplesmente o dinheiro do partido. Então, notem que existem certas barreiras que vão sendo construídas para meio que afastar algumas pessoas da própria vida pública em si. E essa ideia fantasiosa de que na democracia as pessoas governam. Além disso, se você compra essa ideia da democracia, notem que existem leis boas e ruins que são aprovadas. Todavia, os autores apontam aqui para uma hipocrisia da maior parte dos eleitores, não só brasileiros, né? Afinal de contas, eles não falam especificamente do povo brasileiro. O recorte brasileiro sou eu que estou fazendo aqui, se vocês me permitem a ousadia. Como é que você pode defender o sistema democrático, ser a favor de uma lei que lhe favorece, mas ao mesmo tempo que uma lei lhe desfavorece, você se levanta contra o sistema democrático? Então note que no fundo, o que você quer é leis tão somente a seu favor. E que para evitar que isso acontecesse, segundo a ótica dos autores do Carson e do Beckman, seria melhor não um sistema democrático, mas um outro sistema, tal como os próprios autores irão sugerir no capítulo 3 do seu livro. Lá para o finalzinho dessa nossa aula eu vou comentar a respeito disso. Pois bem, e assim eu encerro o segundo mito e vamos dar continuidade aqui ao terceiro mito, a ideia de que a maioria está certa, né? Essa é uma frase muito utilizada por alguns defensores da democracia para justificar as absurdidades cometidas em regimes democráticos. Não, vamos seguir a maioria está certa. Peraí, será que é verdade? Muitos dos erros ocasionados por decisões de países democráticos tiveram como base, tiveram como suporte a maioria. E assim, eu sei que é muito a tal chamada lei de Goldring, né, que não adianta para onde você vai na discussão política, vez ou outra você irá esbarrar no exemplo dos nazistas, de Hitler e do Holocausto. Mas é válido pontuar que Hitler chegou ao poder na Alemanha via sistema democrático. Ele foi escolhido como chanceler pelo presidente da Alemanha na eleição democrática, né? Tentou dar um golpe, depois perdeu, foi para a cadeia, depois saiu de novo e voltou como tendo sido eleito pelo próprio povo alemão, pela própria nação
Alemanha e depois, claro, instaurou todo aquele regime de ódio e de desprezo, não tão somente aos judeus, mas às outras classes que eles julgavam serem inferiores. Então, assim, essa ideia de que a maioria está certa, será que compensa acreditar de maneira cega e fiel nesse posicionamento? Eu acho que os acontecimentos do início do século XX, especialmente o surgimento de regimes totalitários em várias partes do mundo, demonstram que acreditar nisso é algo, no mínimo, não tão somente utópico como perigoso para a própria sociedade. Além disso, se você diz que a maioria está sempre certa ou que a maioria está certa, as pessoas sempre tenderão a querer fazer parte, a querer pertencer ao grupo vencedor. Né? Então, uma foto icônica que me marca muito, mas isso tem a ver com a experiência pessoal que eu mesmo passei, que não vale a pena trazer aqui nesse momento, quem sabe uma outra oportunidade, de um discurso de Hitler onde tem, sei lá, milhares de pessoas todas com braços erigidos em direção ao Hitler, fazendo a saudação nazista, e tem um indivíduo no meio dessa multidão com os braços simplesmente cruzados. Então notem que, para ele, né, seria muito mais confortável ele simplesmente erigir o braço e fazer parte de toda aquela maioria que estava endeusando um sujeito, né, que depois acabou se tornando o próprio demônio em pessoa e a personificação do mal em nosso mundo. Então notem que é muito mais cômodo psicologicamente, fisicamente, financeiramente, até mesmo a questão de âmbito social e familiar, fazer parte do grupo vencedor, se você utiliza-se desse argumento de que a maioria está certa. Além disso, o próprio sistema democrático acaba por, de certa forma, a validar alguns comportamentos que normalmente seriam considerados errados. Por exemplo, um sujeito que rouba um outro na rua e rouba os seus pertences e vai embora, isso é erro. Ponto. Isso é um crime, inclusive. Mas notem que o que a democracia faz, nada mais do que isso, só que de uma outra forma, de uma forma mais bonita, mais glamourizada, por assim dizer. Na medida, por exemplo, onde o sistema democrático aplica impostos ou aumenta a taxação de determinado produto. O que o Estado está fazendo, o Estado democrático está fazendo ao tomar essa atitude? Nada mais do que tirando algo de alguém e concedendo a um terceiro. Os próprios autores vão falar sobre isso mais adiante, e eu quero compartilhar com vocês aqui na página 31, quando os autores falam o seguinte, né? Em uma democracia, as considerações morais sobrepujam a vontade da maioria. Tal como aconteceu, por exemplo, num regime nazista. Né? Ali não tinha de forma alguma considerações morais, pois o bem da sociedade alemã estava no topo, estava no máximo, estava elevadíssimo, então justamente tudo acabava por se justificar. A quantidade no sistema democrático, né, fala mais alto do que a qualidade. O número de pessoas que quer algo é mais importante do que a moralidade e a racionalidade. Então Hitler chegou ao poder na Alemanha justamente utilizando-se de argumentos racionais e morais, que era justamente aquela ideia que ele utilizou o próprio Partido Socialista Alemão para defender, de que a Alemanha deveria se vingar da derrota que ela ocorreu justamente por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, por conta desse revanchismo, né, o Hitler se apropriou justamente desse pensamento coletivista, tendo como base o próprio sistema democrático para colocar à frente o seu plano macabro de dominação, não apenas da Alemanha, como do mundo, tal como nós conhecemos naquela época da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. E os autores concluem esse terceiro mito chamado A Maioria Está Certa, trazendo aqui uma analogia de um político e escritor britânico do século XIX chamado Herbert Hoover, que eu acho fantástico e eu quero compartilhar com vocês na totalidade. Abre aspas. 5 homens estão em uma sala, porque 3 homens tomam uma decisão e 2 tomam outra. Tem os 3 homens direito moral de impor a sua visão sobre os outros 2 homens? Que poder mágico terão os 3 homens que, porque eles são mais numerosos do que os 2 homens, de repente se tornam possuidores das mentes e dos corpos desses outros? Enquanto eles eram 2 para 2, podemos supor que cada homem permaneceu mestre de sua própria mente e corpo. Mas, a partir do momento que um outro homem, agindo, só Deus sabe, por qual motivo se juntou a um grupo ou a outro, esse grupo logo se tornou o dono das almas e dos corpos da outra parte. Já houve superstição mais degradante e indefensável do que essa? Não é essa superstição resultado das antigas superstições sobre imperadores e sacerdotes e sua autoridade sobre as almas e os corpos dos homens? Então, assim concluem os autores, o Carson e o Beckman, esse terceiro mito a respeito de que a maioria está certa. Então, tomem muito cuidado vocês, meus queridos e estimados alunos, ao comprar essa ideia que vem junto com o regime democrático, de que a gente deve seguir algumas ideias, porque simplesmente a maioria venceu. Tomemos muito cuidado, porque todos os regimes
autoritários e ditatoriais do início do século XX se ancoraram justamente, não tão somente no regime democrático, como também nessa ideia de que a maioria está certa, então vamos seguir o baile. E assim, eu concluo esse terceiro capítulo, esse terceiro mito, e vamos falar um pouco sobre o mito 4. A democracia é politicamente neutra. Será realmente que a democracia ela é politicamente neutra? Esse é justamente o mito 4 abordado pelo Carsten e pelo Beckman no seu livro chamado Além da Democracia. Atentemos, em primeira ordem, que no sistema democrático todos nós, inclusive eu e você, nós estamos sujeitos a obedecer às leis, sujeitos, vírgula, eu coloquei aqui sujeitos, mas de uma forma bem, talvez, errônea. Nós somos obrigados, essa seria a melhor palavra, a obedecer às leis aprovadas em determinado sistema, em determinado regime democrático. O que isso acaba por gerar, em consequência, algo que poucas pessoas compreendem, é que, como a democracia se baseia em temos problemas, mas precisamos de mais poder para resolver os problemas, que foi causado inicialmente pela própria democracia, a interferência aumenta-se cada vez mais de maneira gradativa, a dependência do Estado, ou seja, já que o Estado começa a minar justamente as pequenas iniciativas individuais das pessoas resolverem seus próprios problemas, ele se coloca como um pai, se coloca como um Deus, solucionador dos problemas de todas as pessoas que compõem aquela determinada nação. Além disso, claro, mais interferência, mais dependência do Estado caminha em consequente e em paralelo com um aumento nos gastos do próprio Estado, ou seja, aumento nos gastos públicos. E isso os autores aqui trazem tão somente de maneira irrefutável, uma tabela de alguns países da Europa, entre eles Áustria, Bélgica, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, outros países também não necessariamente da Europa, como Japão, Holanda, Espanha, Suécia, Suíça e Estados Unidos. O que foi que esses autores constataram através de observação simplesmente estatística e matemática? Que o gasto público desses países nunca congelou e nunca decresceu. Pelo contrário, ano após ano, década após década, o gasto público desses países mencionados pelos autores, pelo Beckman e pelo Carsten, cresceram de maneira vertiginosa. Apenas para vocês terem ideia, na Áustria, em 1870, o gasto, e aqui é válido fazer uma breve explicação, o que é gasto público, ou seja, a porcentagem do PIB, PIB é o produto interno bruto de um país, ou seja, a soma de todas as riquezas daquele país, e uma parte desse produto interno bruto é utilizado justamente para a manutenção da própria máquina em si. Funcionários públicos, magistrados, professores, enfim, tudo que é do Estado é pago justamente com o dinheiro do PIB, né, do produto interno bruto, pois devemos lembrar que o governo não gera riqueza nenhuma, pelo contrário, o governo, vou botar aqui entre aspas, tá? Administra, né, as riquezas produzidas pelos cidadãos que compõem aquela determinada nação. Pois bem, dada essa brevíssima explicação, não quero, claro, entrar em detalhes, até porque eu não tenho um conhecimento vasto a respeito disso, mas acredito que vocês tenham compreendido o que é que eu quero falar. Então, gasto público é essa porcentagem retirada da soma das riquezas de todos os países, de toda a nação, que é justamente o PIB, para a manutenção da própria máquina em si. Por exemplo, em nosso país, todo o Congresso Federal, as câmaras municipais, as assembleias estaduais, o judiciário, o executivo, o legislativo, todos eles são pagos justamente com uma parcela significativa do PIB. E os autores notaram que, na Áustria, por exemplo, em 1870, esse gasto público era de 10,5%. Em 2009, aumentou-se para 52,3%, ou seja, metade, né? Metade, de 10% para 50%. E essa observação é feita pelos autores, aconteceu em todos os países observados por ele. É claro que eles não observaram os mais de 196 países que nós temos no mundo, mas eu tendo a acreditar e confio integralmente nessa informação apresentada pelos autores aqui da fonte do Economist, ou seja, um dos maiores periódicos de economia do mundo, que em todos os países basicamente se observa isso, pois o Estado precisa justamente da sustentação financeira, pois ele se vale justamente dessa roubo, ou desse empréstimo forçado do dinheiro dos contribuintes para a manutenção do seu próprio Estado, dizendo que ele vai o quê? Não, me dê o dinheiro que eu vou resolver os problemas da sociedade, né? Isso gera, mais uma vez, uma maior interferência, uma maior dependência do Estado e o aumento consequente, é óbvio, isso aqui é o produto justamente dessas duas primeiras medidas, o aumento do gasto público. E aí eles trazem outros exemplos, Alemanha, Itália, Japão, mas todos com esse mesmo resultado, que o produto é exatamente o mesmo, o aumento gradativo e paulatino do gasto público em comparação à porcentagem do PIB, ou seja, a fatia que é retirada
da produção de riqueza de determinado país que vai ser direcionado automaticamente para a manutenção do próprio Estado, né? A maior taxa que eles trazem aqui, lembrando, a tabela está um pouco, é óbvio, desatualizada, pois é de 2009, mas é justamente a própria Áustria, não, minto, a Suécia, tem um número maior ainda, que em 1870 era de 5,7%, em 2009 chegou a alcançar 52,7% do gasto público em comparação, fazendo uma associação com o PIB. Então notem que, como o Estado se vale justamente, mais uma vez, da interferência, dependência do Estado e aumento do gasto público, isso acaba por gerar uma maior coletivização da própria vida em economia, da própria vida em sociedade, em consequente, uma maior dominação. Por quê? Porque os políticos que fazem parte do sistema democrático precisam cada vez mais criar novas leis para justificar sua própria existência. Por quê? Se um parlamento, se um congresso, se uma assembleia estadual, se uma câmara municipal não vota nada, por que ela deve existir? Certamente, vez ou outra, cedo ou tarde, a própria população vai questionar isso. Então, eles precisam justificar seu próprio trabalho, sua própria tarefa, sua própria função naquela vida, naquela determinada comunidade, né? Mais leis acabam por gerar, de maneira assim, uma coisa totalmente conectada com a outra. A maior regulação e mais códigos. E também os autores, mais uma vez, trazem referências irrefutáveis, pois eles trazem, por exemplo, o próprio Código Tributário dos Estados Unidos da América em expansão. Em 1913, o número de páginas na legislação tributária federal, ou seja, o código relacionado à tributação federal, aos impostos, aos encargos, a regulações financeiras nos Estados Unidos da América, segundo aqui o próprio gráfico que os autores apresentam aqui no seu livro, eram pouquíssimas, eles trazem exatamente a quantidade de páginas. Achei aqui, perdão. Outro exemplo revelador pode ser visto no Código de Regulamento Federal, ou seja, dos Estados Unidos da América, que lista todas as leis promulgadas pelo governo federal. Em 1925, esse código, né, era apenas um livro único. Em 2010, tinha crescido rapidamente para mais de 200 volumes, dos quais o índice por si só ocupava mais de 700 páginas. Ou seja, o índice desse mesmo código em 2010, ou seja, nem 100 anos depois, já era maior tão somente do que o livro na primeira edição lá em 1925, dos quais o índice por si só ocupava mais de 700 páginas. Contém regras para tudo que se possa imaginar, desde como uma pulseira de relógio deve ser feita, até o modo como os anéis de cebola devem ser preparados nos restaurantes. Durante a presidência de George W. Bush, apenas mais 1.000 páginas de regulamentos federais foram adicionadas a cada ano, relata a mesma referência que eles fazem do The Economist. Segundo a mesma revista, entre 2001 e 2010, o Código Fiscal da América do Norte, ou seja, em 9 anos, cresceu de 1,4 milhões de palavras para 3,8 milhões de palavras. Então, que liberdade é essa concedida pela própria democracia se existem mais leis, mais regulação e mais códigos? Automaticamente existe menos liberdade, tal como os autores afirmam quando eles dizem exatamente o seguinte aqui, abre aspas, em tempo de maior liberdade e menos democráticos, a carga tributária era muito menor do que hoje. Então, antes, quando a democracia era em tese, ainda estava na infância, estava ainda se desenvolvendo, nós tínhamos muito mais liberdade, pois existiam menos leis, existiam menos tributos, existiam menos regulações, existiam menos políticos. Tá? Então, vocês conseguem perceber por que esse mito da democracia, mito esse, de número 4, de que a democracia é politicamente neutra, não faz sentido nenhum, pois a própria democracia defende um lado. Que lado? O lado dela mesma. Pois se ela não se defender e se ela não se autopromover, as próprias pessoas passarão a perceber o quão danosa ela é para a própria vida em sociedade. Afinal de contas, devemos lembrar que, tal como eu falei alguns minutos atrás, o próprio sistema de lei, ele se autoalimenta. É um autofagismo, né? Permitam-me usar essa expressão, no sentido de que uma lei acaba puxando a outra, pois cria-se a lei, depois vem a regulação, depois vem o código, depois vem a tributação, depois vem os impostos, depois vem a punição para as pessoas que não seguem essas leis, essas regulações, esses códigos, ou que não pagam seus próprios impostos. Então notem que é um sistema perverso que se alimenta justamente da tal ideia da democracia, sendo ela, ou pelo menos tal como os autores colocam, que esse é um mito de que a democracia é politicamente neutra, pois não é, pois os políticos não são. Se os políticos que defendem a democracia não são neutros, por que o resultado da política defendida por esses políticos que não são neutros será neutra? Então, notem que não existe aí, existe uma conclusão que é óbvia e que é ululante. Qualquer pessoa com 2 neurônios chega certamente a essa
afirmação, tal como os autores afirmam aqui no seu livro, né? Porque, afinal de contas, devemos lembrar que... E isso também, os autores comentam de maneira muito breve a respeito disso, de como hoje em dia, no advento da internet, do advento do surgimento das redes sociais, o próprio Estado e o próprio governo está percebendo como ele deve, sempre que possível, aumentar o seu poder de influência, tal como, por exemplo, um povo, né? As próprias redes sociais, existem governos e mais governos preocupados com a liberdade de expressão nas redes sociais. Então, sempre que novas tecnologias vão surgindo, o governo, cedo ou tarde, ele irá virar os seus olhos, o seu poder de influência contra essas novas tecnologias, na medida de que eles compreendem que deixar essas novas tecnologias livre e ao acesso de todos pode justamente ser utilizada contra o próprio regime democrático. Tal como, por exemplo, nós vimos na eleição de Donald Trump, ou melhor dizendo, na derrota de Donald Trump para Joe Biden na eleição passada, como o próprio Facebook e outras Big Tech já se manifestaram dizendo que vão diminuir o alcance de posicionamentos políticos nas redes sociais. E por que isso acontece? Você acha que é porque os líderes dessas Big Techs, o Mark Zuckerberg entre eles, o mais famoso certamente, estão preocupados com o que as pessoas estão lendo sobre política? Não. É porque ele percebeu que as pessoas que utilizam-se dessas redes sociais, a maior parte delas, utilizam-se da mesma para ir contra justamente aquelas ideias que ele acredita ser as boas. Então o que é que ele faz? Diminui o alcance. Censura, tal como, por exemplo, inclusive corre o risco desse vídeo ficar um pouco datado, o próprio canal, um dos maiores canais conservadores do Brasil, ou se não o maior, do Alan dos Santos, foi censurado pelo YouTube. Não quero com isso dizer que eu concordo integralmente com o que Alan dos Santos fala, não concordo 100% comigo mesmo, quem dirá com a outra pessoa. Mas o ponto é, notem que existe sim uma aproximação e uma preocupação dos próprios governos do mundo como um todo nessas liberdades de expressão que foram concedidas a nós, especificamente falando a respeito das redes sociais, ou melhor dizendo, que nos foram concedidos pelas ferramentas das redes sociais. E aí os autores concluem. Em suma, na prática, a democracia não é politicamente neutra. O sistema é coletivista por natureza e conduz a cada vez mais intervenção do governo e a cada vez mais menos liberdade individual. Isto é assim porque as pessoas continuam a fazer exigências ao governo e querem que as outras pessoas paguem aos custos. No final das contas, a minoria está completamente à mercê dos caprichos da maioria. A verdadeira liberdade é o direito de optar por não participar no sistema e não ter que pagar por ele, que é o que não acontece, por exemplo, em nosso país. Se você não participa do sistema democrático da votação, por exemplo, você é punido. Você precisa pagar uma multa. E aí de você que não pague uma multa, você vai ter seus direitos cassados um após o outro. Você não poderá viajar internacionalmente, você não poderá participar de concursos, você não poderá sequer ocupar um cargo público, uma função pública. Ou seja, note, mais uma vez, é impossível não fazer aquela referência do início do livro. O fato de você votar é como se você estivesse prostrando-se diante do novo Deus. Que Deus? O Deus do Estado. E por isso, para recolher as benesses do próprio Estado, você precisa antes ajoelhar-se diante dele, participando, por exemplo, do próprio sistema de votação. Então notem a reflexão que os autores fazem e, por favor, não acreditem nessa ideia de que a democracia é politicamente neutra. Porque se você não participa, você sofre sanções, você sofre consequências e você tem a sua própria vida impactada de forma negativa. E assim, os autores concluem, e eu concluo também, esse mito número 4 e caminham para o mito número 5, chamado: será a verdade que a democracia nos leva à prosperidade? O mito número 5, a democracia leva à prosperidade, os autores partem de um pressuposto que eu considero ser muito interessante, e é salutar trazer aqui a discussão a todos vocês, meus queridos e estimados alunos que me acompanham, que os países, eles são ricos não por conta da democracia, eles são ricos apesar da democracia. Querem ver um exemplo muito claro disso? Você tem alguns países, por exemplo, Singapura, Hong Kong, que não são bem países, aí depende, claro, da discussão a respeito disso, são regiões autônomas, né? Que são prósperas, são ricas e não vivem em sistemas democráticos. Alguns próprios países do Oriente Médio, comandados por monarquias islâmicas, também são riquíssimos e também existe uma prosperidade em demasia e também não compartilham do sistema democrático em si. Então, isso é válido pontuar, não no sentido que eu estou defendendo de forma alguma essas monarquias absolutistas islâmicas, mas o ponto é que, central aqui, apresentado pelos autores, é que os países são ricos não por conta da democracia, mas apesar da democracia. Porque devemos notar que a democracia nada mais do que se aproveita das riquezas construídas durante o longo da história
para fazer justamente aquele exercício que alguns autores liberais, o próprio Bastiat, no seu livro A Lei, usa muito essa palavra, a tal da expoliação. O que é a expoliação? É você tirar algo de alguém e conceder a um terceiro. A democracia, no fundo, utiliza-se justamente desse expediente para amplificar e, de certa forma, exercer o seu poder de influência sobre as outras pessoas. E para isso, para fazer justamente esse papel da expoliação, a democracia se vale de alguns personagens, entre eles os políticos, os líderes, os lobistas, sindicatos e partidos, pois todos eles se valem justamente das riquezas produzidas por aquela nação, por aquele país, por aquele determinado território, para justamente vender soluções para a população. Então não é verdade de forma alguma que a democracia leva à prosperidade. Pelo contrário, existe um pensamento na economia liberal chamado a tragédia dos comuns, que eu vou explicar de maneira muito sucinta e breve a todos vocês, meus queridos e estimados alunos. Imaginemos que eu e mais 9 pessoas decidimos ir em um determinado restaurante e nós decidimos acertar, antes de iniciar a consumação de bebidas e comidas, que a conta ia ser paga de maneira igual pelas 10 pessoas, por mim e pelas outras 9 pessoas que ali estivessem. Algumas pessoas certamente sentiriam-se convidadas a justamente consumir do bom e do melhor, por entender que, se ela pega, por exemplo, um vinho que custa R$1.000, a parte que vai caber a ela é tão somente R$100. Mas ela vai consumir o vinho de R$1.000, porque ela pediu para ela. Então notem que essa tal da tragédia das terras comuns, né, tragédia dos comuns, é justamente o que acontece no sistema democrático, onde poucos indivíduos se valem da riqueza produzida por muitos. E como eles não têm de forma alguma a preocupação com a vida em sociedade, com o avançar da sociedade, ou com as consequências futuras que são decorrência justamente desses atos iniciais, eles acabam simplesmente vamos gastar o dinheiro aqui, o dinheiro é do contribuinte, o dinheiro é do povo, né? Claro, esse exemplo aqui do restaurante, acredito eu que vocês imaginemos como as pessoas ocupando a mesa são os políticos, tá? Os garçons e o restaurante que trabalha para servir os políticos somos nós, a população, e como eles não estão preocupados de forma alguma com o trabalho que precisa ser exercido para a produção daquelas comidas e bebidas que são colocadas e disponibilizadas a todos pela mesa, eles simplesmente vão consumindo e essa conta vai ser passada adiante para as gerações futuras, né? Pois devemos lembrar que a democracia, de certa forma, por mais duro que isso possa ser, ela acaba fazendo com que as pessoas tirem vantagens e vivam à custa dos outros. Os próprios políticos, vou trazer aqui a realidade do nosso país, que é um pouco, não vou dizer que é atípica, não, mas comparado com outros países é fora da curva. Os políticos em nosso país detêm inúmeros privilégios. Privilégios esses que são, desculpa a palavra, pornográficos, são absurdos. E se você apresentar os privilégios que alguns políticos têm em nosso país à população média, certamente coloque a população média em frente aos políticos e eu não dou 2 segundos para que a própria população dê cabo a fim da vida de alguns políticos, justamente por se valerem do poder que foi condensado nele, né, através da votação, através do sistema democrático, e ele se vale justamente desse mesmo poder para utilizar-se e se valer desses benefícios políticos. E outra coisa também que é muito impactante e, de certa forma, prejudicial para a vida em sociedade e um sistema democrático é que, como os políticos, diferente, por exemplo, da monarquia, a monarquia tem uma preocupação muito latente com a geração futura, pois o monarca sabia que quem iria herdar o reino era alguém da família dele, um filho, enfim, pessoas próximas da sua própria família, a linhagem real. No sistema democrático, essa preocupação não existe. E pior ainda, existe algo chamado dívida pública, ou seja, os políticos podem endividar-se o quanto quiserem naquela sua gestão de 4, 8, 12, 16, 20, independente de quantos anos aqueles políticos ocupem aquele determinado espaço de representatividade, e ele vai simplesmente jogando essa dívida para frente, empurrando para frente, que quem vai arcar com essa dívida é tão somente as gerações futuras. Isso é tão verdade, se você for observar, por exemplo, o que acontece hoje no nosso sistema previdenciário. A aposentadoria é um exemplo clássico disso, né? As pessoas que estão aposentadas hoje são sustentadas, vou botar aqui entre aspas, de maneira muito simplória, são sustentadas pelas pessoas que estão trabalhando hoje. E as pessoas que estão trabalhando hoje, a parte do salário dela que é direcionada para a aposentadoria, não é para a aposentadoria
dela, mas sim para pagar a aposentadoria desses idosos que estão se aposentando agora, que estão aposentados agora. Não quero de forma alguma dizer com isso que não deveria ser dessa forma. Agora, isso acarreta um problema futuro muito gigante e que já está no radar de preocupação de muitos países, em que infelizmente o nosso país fez uma reforma previdenciária, ao meu ver, bem aquém do que deveria ser feita, mas notem que é natural, isso está acontecendo em todo o mundo, os jovens possuem cada vez menos desejos de terem filhos. Em contrapartida, graças ao desenvolvimento da própria vida, da própria tecnologia, da própria saúde em si, da própria medicina, as pessoas estão vivendo cada vez mais. O que é que já está acontecendo em alguns países? Não tem jovens suficientes trabalhando, exercendo o trabalho laboral para sustentar justamente os idosos. Isso vai acontecer no Brasil, está acontecendo no Brasil, e você imagine isso há 10, 20, 30, 40 anos. Vocês acham que os políticos, por exemplo, que se posicionaram contrários à reforma da Previdência estão preocupados com isso? Não, porque eles recebem um salário 30, 40, 50 vezes mais do que o próprio salário mínimo. Muitos deles adotam a previdência privada e muitos deles fazem investimentos futuros que, mesmo que ele não recebesse nada de aposentadoria, o dinheiro o salário cuja qual ele recebeu durante os seus anos de exercício de atividade parlamentar, ele consegue muito bem sobreviver na terceira idade. Esse mesmo cenário não acontece com a maior parte da população. Além, claro, sem falar do espólio do roubo, que é o seu dinheiro ser enviado ao INSS para um rendimento que acaba, ou melhor dizendo, para uma aplicação que rende menos do que a própria poupança em si, e o dinheiro fica preso na mão do Estado, pois o Estado utiliza justamente desse seu dinheiro descontado do seu contra-cheque laboral para financiar obras ou para pagar dívida pública ou para pagar juros de dívidas externas. Então notem aí que existe uma certa bagunça que é inerente ao próprio sistema democrático em si e uma não preocupação com o futuro, especialmente alguns políticos em si, a maior parte deles voltados à direita. Né? É óbvio que esse problema existia na monarquia, nas monarquias antigas, mas era uma proporção muito menor, porque como eu falei a vocês alguns minutos atrás, os monarcas sempre se preocupavam com as gerações futuras, pois o reino seria herdado por alguém da sua própria linhagem familiar, da sua própria linhagem de sangue. Então ele se preocupava, peraí, eu tenho que cuidar bem dos meus súditos, eu tenho que cuidar bem da minha nação, eu tenho que fazer boas alianças militares, porque é justamente os meus filhos que irão herdar tudo isso aqui. Isso não acontece na política, em certa medida. Quando o político traz um filho para a política, ele não está preocupado nas gerações futuras, está preocupado na sua própria geração futura. Por isso que ele, inclusive, faz esse trabalho de transporte, né, da linhagem familiar para a própria atividade parlamentar, a qual nós conhecemos hoje, por exemplo, num regime democrático de direito. Né? Além disso, é válido pontuar o quê? Que na democracia existe uma outra perversidade que pouquíssimas pessoas atentam, que é justamente a construção do dinheiro, né? Ou melhor dizendo, o controle da produção do dinheiro. Devemos lembrar que a democracia, de certa forma, acabou por instituir algo muito danoso, a partir de um ponto de vista econômico, que infelizmente eu não conseguirei detalhar aqui nessa nossa breve aula de hoje, ou melhor dizendo, não tão breve aula de hoje, acredito eu, talvez, que a democracia se constituiu por justamente criar os bancos federais, ou os bancos centrais, tal como, por exemplo, nós temos no nosso país, e também, de certa forma, ser o monopolista da própria criação da moeda. Então, qual é o prejuízo de tudo isso? Do próprio Estado controlar o valor e o preço da moeda, como também produzir a própria moeda. É que ele não precisa se preocupar de forma alguma com as gerações futuras, pois se ele tiver uma certa dificuldade, ele simplesmente imprime mais dinheiro ou ele mexe na taxa de juros, na taxa de câmbio daquela determinada moeda para atender seus próprios interesses, ou seja, criando cada vez mais dívidas públicas que serão pagas pelas gerações futuras. Isso acaba ocasionando, certamente, vocês imaginem subsídios, né? Os subsídios, por exemplo, que foram concedidos a muitas empresas de construção durante o governo de Lula e de Dilma. Isso trouxe um certo buraco econômico na economia de nosso país que vai demorar algumas décadas mais à frente para ser resolvido. E quando os políticos dizem, vem a público e falam, não, nós não vamos resolver, vamos deixar a economia se arrumar e se ajeitar de forma apropriada. Eles não são ovacionados, perdão, eles são vaiados pelos próprios eleitores, pois os eleitores querem o quê? Facilidade, querem comodidades financeiras. Então notem que existe aí um problema acaba puxando o outro. A democracia tem essa característica de que os problemas que poderiam ser resolvidos de uma forma individual, de uma forma em pequenos grupos, acaba sendo equacionado e ampliado para milhões e milhões de pessoas. Né? Pois, se o governo imprime mais dinheiro para atender, para a manutenção da própria máquina pública, o dinheiro da população, do cidadão comum, acaba perdendo o poder de compra,
acontece justamente essa tal desses booms econômicos, né? Esses declínios e esses acréscimos de dinheiro no mercado circulando, mas que logo em seguida vem logo justamente o que? Uma depressão econômica. Além, claro, de mais dinheiro em circulação. Para quê? Para salvar a economia? Não. Justamente para agradar o povo, que não pode ser desagradado, pois se o povo é desagradado, vai ser o próprio povo a se levantar contra o regime democrático. Então vocês notam a perversidade do próprio sistema democrático e de como o sistema democrático se não leva de forma alguma à prosperidade e que, no final de contas, alguém sempre pagará a conta. Né? Afinal de contas, mais uma vez é válido pontuar, o governo não gera riqueza nenhuma, ele apenas administra e muitas das vezes de maneira porca o dinheiro dos contribuintes, ou seja, a produção, o produto interno bruto, que nada mais do que a soma da riqueza da nação. E aí os autores concluem esse mito número 5, eu caminho para o mito número 6, dizendo o seguinte, abre aspas, assim, vemos que a democracia não conduz à prosperidade, mas à inflação contínua e recessões. A inflação é justamente essa perca do valor do dinheiro, né? Ou seja, você precisa ter a maior quantidade de dinheiro para comprar produtos que você comprava, por exemplo, alguns dias, alguns meses atrás. E recessões. Com toda a incerteza e instabilidade que vem com elas. Qual é a alternativa? A solução para a farra de gastos democrática é restabelecer o respeito pela propriedade privada. Se todos os agricultores tiverem o seu próprio pedaço de terra, eles vão se assegurar que sobre o pastoreio não ocorra. Se todos os cidadãos puderem manter os frutos de seu próprio trabalho, eles vão se assegurar de que seus recursos não sejam desperdiçados. E aí é impossível não voltar para aquilo que eu comentei com vocês sobre a tragédia dos comuns. Se 10 políticos chegam no mesmo restaurante e ao invés de entrarem num acordo para que a conta total seja dividida de maneira igual pelos 10 e que cada um vai ser responsável pela sua própria conta, o que é que vai acontecer? Esse político, esse cidadão, essa sociedade irá se preocupar muito mais com a forma como é gerido esse dinheiro, pois ele sabe que o que ele gastar aqui ele vai ter que pagar. O que ele produz aqui vai ser utilizado para justamente o seu próprio custeio da produção. Então notem como a democracia inverte justamente essa questão da responsabilidade individual. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu caminho para o mito 6, chamado A democracia é necessária para garantir uma distribuição justa de riqueza e ajudar os pobres. Esse mito número 6, a democracia é necessária para garantir a distribuição, perdão, deixa eu ver se é a distribuição mesmo, para garantir uma distribuição justa de riqueza e ajudar os pobres. Os autores falam sobre exemplos diversos, mas eu quero focar aqui, para que talvez vocês compreendam melhor o ponto de vista pelos autores do porquê esse é mais um mito da democracia a ser derrubado. É aquilo que eu já falei, inclusive, no mito anterior, né? Que o governo não gera riqueza alguma, ele apenas aloca os recursos disponíveis e acaba, de certa forma, por endividar as gerações futuras, né? Então devemos atentar ao seguinte, e para onde vai esse dinheiro gerido pelo Estado? Em certa medida, uma grande quantidade, uma parcela significativa desse dinheiro vai para as empresas de amigos dos reis, ou seja, amigos dos políticos, para os lobistas, ou seja, aqueles grupos de interesse que se organizam para ter atendido os seus interesses pessoais, né? Os políticos, é óbvio, uma grande parte desse dinheiro, afinal de contas, qualquer pessoa que já teve a oportunidade de assistir jornal, certamente se depara com notícias como essa praticamente de maneira corriqueira em nosso país, de obras públicas que são compradas, entre aspas, que são geridas pelo Estado ou pelo ente estatal, onde existe desvio de recursos para alguns representantes políticos. Além disso, é válido pontuar que, como o Estado utiliza justamente aquele argumento de que não, vamos resolver aqui os problemas, deixemos conosco os problemas, concedam a nós mais poder e mais dinheiro, ou seja, mais legislação, mais burocracia e mais licenciamento para resolver os problemas. O que, em certa medida, e poucas pessoas atentam a isso, é como se você estivesse dando justamente a arma para o assassino que vai, ou para o ladrão que vai lá assaltar mais à frente. É basicamente isso que acontece. Você acaba ficando refém daquele próprio assassino, daquele próprio ladrão, tal como, por exemplo, acontece hoje no nosso país, onde muitas famílias são reféns do Estado. De que forma? Através de programas de assistência familiar, tal como, por exemplo, o Bolsa Família. Tanto é verdade que uma das primeiras medidas que Lula, eleito, tomou foi justamente pegar todos os programas sociais criados na época do Fernando Henrique Cardoso e uni-los e batizar novamente. Ou seja, todo mundo quer ser pai de filho bom, no caso que são esses programas de assistência social, pois eles acabam, de certa forma, criando um eleitorado cativo daquele determinado político, daquela determinada liderança política, tal como, por exemplo, foi certamente Lula e Dilma. Né? Até hoje, conversa-se muito a respeito de como
o Bolsa Família criou-se esse brand, né, essa marca de sucesso, justamente, especialmente nas regiões mais pobres do país, de fato que as pessoas que recebem Bolsa Família estão condensadas, estão condenadas, são direcionadas a votar justamente nos políticos que mantêm, ou que se comprometem, pelo menos, a manter justamente a manutenção desses serviços sociais. E isso é danoso para a própria sociedade em si, porque os autores explicam que a caridade estatal, ou seja, a caridade através da expoliação, pois o Bolsa Família nada mais do que é você tirar o dinheiro de uma parte da população e entregá-lo para outra, é algo justamente que acaba por, de certa forma, danificar o tecido da própria vida em sociedade. Qualquer pessoa que já teve a oportunidade de participar de alguma discussão sobre política nas redes sociais, especialmente em anos de eleição, já deve ter se deparado com esse discurso de que o Nordeste atrasa o Brasil, o Nordeste volta em políticos de esquerda e por isso acaba atrasando o Brasil. Ou seja, o próprio sistema democrático que diz que vai resolver os problemas acaba gerando um outro problema justamente por conta da sua atuação. Um outro exemplo, esse muito mais próximo do real, lembrando, esse capítulo os autores trazem outros exemplos que eu preferi não me ater na explicação desse capítulo 6 para que fosse mais próximo da nossa realidade atual, tal como nós vivemos em nosso país. O próprio momento que nós vivemos atualmente por conta da pandemia e o que foi que acabou sendo feito por governadores, né? E na maior parte dos estados em nosso Brasil, justamente a manutenção do estado de pandemia. Para quê? Para que ele recebesse mais e mais dinheiro via governo federal, para que ele pudesse justamente fazer aquele preenchimento, né, ou aquela ocupação de espaços, se valendo do dinheiro público, dinheiro federal, dinheiro esse que é tirado de cada um dos trabalhadores, ou seja, de cada um dos brasileiros que compõem a nação brasileira, ou seja, que executam tarefas laborais, e esse seu dinheiro, uma parte do seu dinheiro significativa, né, pois você vai somando aí com o passar dos meses, é direcionado justamente para que governos e políticos se valham justamente do próprio sistema democrático para fazer a gestão desse dinheiro, muitas das vezes de uma forma... Faltam a mim até palavras, porque eu me lembrei agora da situação que ocorreu no Amazonas recentemente, onde faltou, inclusive, tubos de oxigênio para o Hospital do Amazonas, e depois descobriu-se que, na verdade, o que já se especulava é que o próprio governador do Amazonas, junto com outros, inclusive o próprio secretário de saúde do Amazonas, eles estavam desviando, já eram acusados justamente de desvio de dinheiro público, de verba federal, comprando objetos relacionados à saúde e ao tratamento da pandemia superfaturados, ao ponto, inclusive, de comprarem, se não me falha a memória, posso até estar comentando aqui um deslize factual, comprarem tubos de oxigênio em lugar que vendia vinho, né? Então notem que, assim, alguns podem até comentar, mas isso é uma exceção. Não, não é uma exceção. Nós temos mais de 5 mil municípios, e se você for no Tribunal de Contas de cada um dos estados, se você entrar no site da Câmara Municipal de cada um dos municípios, vocês vão encontrar absurdidades como essa, ou seja, má gestão do dinheiro público, pois os políticos não precisam se preocupar justamente com a gestão. Muitas das vezes eles apenas fazem gestão pensando nos seus próprios interesses, né? Uma outra forma também que o governo se vale justamente essa ideia de que a democracia é necessária para garantir a distribuição, né, justa de riqueza e ajudar os pobres, é através justamente de uma regulamentação maior, de uma burocracia maior, ou, por exemplo, de licenciamento. Quer ver algo que poucas pessoas atentam, como a influência do próprio sistema democrático que acaba por atrapalhar o desenvolvimento de tecnologias mais proveitosas a todos nós? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, durante muitos meses, a Disney Plus foi proibida de atuar no Brasil, de vender os seus produtos, suas séries, seus filmes, enfim, suas animações, porque ela não tinha produção nenhuma brasileira. O próprio Netflix teve que contratar atores brasileiros, produzir séries brasileiras para continuar vendendo seus serviços ao Brasil. Isso pode soar, não, mas assim você acaba privilegiando o mercado nacional. Tudo bem, mas em certa medida você acaba atrapalhando que outros players entrem no mercado, pois nem toda empresa internacional tem o mesmo capital de giro, tem os mesmos assinantes que o Netflix, que o Disney Plus, que o HBO e outros grandes canais de streaming brasileiro. Então, se você diz que Netflix, HBO e, sei lá, um outro Amazon Prime, por exemplo, Prime Video, precisam trazer produções brasileiras, eles até conseguem fazer isso. Mas e aquelas pequenas empresas de streaming que estão surgindo ao redor do mundo, que talvez seja do interesse do brasileiro consumir? Elas irão conseguir produzir séries brasileiras, visto o alto custo de produção em nosso país? Então notem, né? Como o Estado
utilizando-se justamente desse bastião, não, vamos defender os mais pobres, os mais oprimidos, justamente acaba por atrapalhar. Claro, eu usei esses dois exemplos aqui, tanto do Bolsa Família, quanto dessas produções culturais que são feitas no Brasil por empresas internacionais, para que vocês compreendam, e a própria ideia da pandemia, né, a própria forma como é gerido esse dinheiro na pandemia, de forma a privilegiar justamente as parcerias e os conchavos políticos, esse dinheiro é justamente desviado daqueles mais necessitados, daquelas pessoas que mais necessitam. E aqui, para concluir esse mito 6, é necessário pontuar que, tal como muitas pessoas pontuam, tal como muitas pessoas apresentam, a ideia da assistência familiar não é de forma alguma contrária aos preceitos liberais. Pelo contrário, os liberais, desde que o mundo é mundo, já no século XVIII, já defendiam a própria ideia de uma assistência social àquelas pessoas que não tinham condições de exercer atividades laborais. A preocupação dos liberais, especialmente os clássicos, né, era justamente a manutenção dessa assistência social ser cooptada por políticos demagogos para justamente se perpetuar no poder, tal como, por exemplo, aconteceu em nosso país durante mais de uma década, onde o PT se valeu justamente desse programa assistencialista para se perpetuar no poder, chegando ao ponto, inclusive, de proibir que o Bolsa Família fosse aprovado como um projeto de Estado, ou seja, caso isso viesse a acontecer, o PT e nenhum outro partido poderia utilizar-se mais do termo Bolsa Família e dizer que criou, pois ele seria oficialmente um programa de Estado. Então notem como um Estado democrático, ao contrário, né, do que parece defender justamente uma justa distribuição de riqueza entre os mais pobres, é justamente o contrário, e quando faz isso é com interesses escusos por trás, interesses, no mínimo não de forma alguma palacianos ou de forma alguma não republicanos. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu concluo esse mito de número 6. E assim, meus queridos e estimados alunos, encerramos a primeira parte desse capítulo 1 chamado Os Mitos da Democracia. Infelizmente, ou felizmente, vai depender do ponto de vista de vocês que me assistem, eu acabei me empolgando um pouquinho mais, como sempre eu faço, e eu só consegui abordar esses 6 primeiros mitos nessa aula de hoje. Mas eu me comprometo já, nessa semana mesmo, já colocar à disposição dos interessados, né, a continuação dos outros mitos, do mito 7 até o mito 3, onde nós iremos finalmente concluir esse primeiro capítulo chamado Os Mitos da Democracia. Todavia, agradeço imensamente a atenção e a audiência de todos vocês que me assistem nesse momento. E, por favor, se gostou, deixa seu like, comenta e compartilha. E fique à vontade, claro, para exercitar aqui no espaço dos comentários a livre discussão e o livre debate de ideias, comentando o que você achou, o que você não gostou, ou qual era a sua perspectiva acerca da própria democracia e se o conteúdo apresentado aqui nessa nossa aula de hoje do livro do Frank Carson e do Carol Beckman, chamado Além da Democracia, serviu para justamente você passar a questionar um pouco a própria ideia do sistema democrático, essa fé democrática, tal como os autores falam lá no início do livro, e eu apresentei aqui a vocês no início da nossa aula de hoje. Pois bem, mais uma vez agradeço a atenção de todos vocês, nos vemos na próxima semana, no próximo sábado, na continuação dessa aula de hoje. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe enormemente, até a próxima, tchau, tchau, pessoal.